Vamos lá, acho que ninguém para liberar agora. Bom, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos em mais um nosso Ultra Talks. Aproveito para dividir com vocês que esse é o nosso 6º encontro. Então, esse evento vem crescendo, aí vem sendo muito reconhecido pelo público, né, da área de meios de pagamento. A gente vem trazendo aí um conteúdo de alta qualidade, com convidados super especiais. Então, está sendo um encontro muito, muito legal mesmo para a gente, e aí todo mês rever os amigos e amigas. Bom, eu sou Priscila Velar, do marketing da Ultralinks, e a Ultralinks é uma empresa que assessora a outras empresas que desejam criar suas operações de subadquirente e de white label. Hoje nós estamos, então, nesse novo evento, em que nós vamos falar sobre os aspectos regulatórios do mercado de subadquirentes, um tema aí que está super em voga, super em alta, e a gente trouxe um convidado super especial para esse encontro, um especialista muito conhecedor da área, que é o Giancarlo Melito, da Barcelos Tucunduva Advogados. Jean, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Obrigado, Priscila. Agradeço o convite. É uma honra poder participar de um evento como esse. Me sinto realmente lisonjeado de estar aqui debatendo um tema com tanta gente do mercado, com tanto conhecedor profundo aqui do nosso segmento, e com certeza vai ser um grande aprendizado nessa mais uma troca de experiências aí com todos vocês. Sem dúvida, está ótimo para todos nós. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo e um ótimo evento aí para todos nós, a todos, uma ótima noite. Vamos aproveitar esse momento. Aproveito, então, apresentar aqui e trazer para a nossa conversa o Daniel Neri, que é o CEO da Ultralinks, e aí a gente já começa aí esse nosso bate-papo. A gente tem aqui algumas perguntas que nós preparamos internamente, vocês sintam-se à vontade também para fazer as perguntas, seja no chat ou seja no vídeo, e aí a gente vai conversando, tá bem? Vamos lá, Daniel. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos aí pela participação. Super obrigado, Giancarlo, pelo tempo aí que disponibilizou para a gente. E acho que tem bastante gente com dúvidas aqui no mercado, né? Bastante gente aqui para... eu, pelo menos, ainda me confundo de algumas coisas. Aí, se é IP, se é IF, se é para sub, se é ou não é, tal. Então, eu acho que a melhor coisa é você abrir aqui dando um panorama geral assim, do que mudou, como que está isso aqui e tal, para a gente ir puxando as perguntas, né, no decorrer do bate-papo aqui. Legal, Daniel. Você sabe que essa questão sempre vem à tona, né? Quais são os aspectos regulatórios para a subadquirentes, né? E não obstante ser uma atividade, né, dentro dessa evolução constante que é o mercado de payment, né, de meios eletrônicos de pagamento, ser uma atividade já mais antiga, né, diante de algumas outras novas atividades, ainda é um tema que suscita muita dúvida, né? Eu diria que eu acho que está no DNA da subadquirência suscitar dúvidas, né? Se a gente remonta lá antes da atuação do Banco Central, a própria atividade da subadquirência tinha dúvidas da sua legalidade, né? Como que esses subadquirentes eram vistos nas bandeiras, cadastrados ou ali credenciados como estabelecimentos comerciais, e depois a evolução desse mercado após a quebra das exclusividades, né? Então, acho que está no DNA da subadquirente ter dúvidas de como elas são reguladas, né? O que eu acho que é interessante para a gente começar aqui o nosso bate-papo, começar a esclarecer dúvidas, tá, Daniel? É colocar alguns parâmetros para todo mundo entender, né? A subadquirência é uma atividade reconhecida pelo Banco Central, tá? Já tinha a previsão expressa da subadquirência na 3682 de 2013, não no início da 3682, né? Mas a 3682 foi alterada para ter previsão específica de subadquirência, e agora, na nova norma de arranjos de pagamento, que é a Resolução 150 de 2021, a atividade da subadquirência também foi mantida, tá? Então, é uma atividade reconhecida pelo Banco Central, não obstante não ser regulada diretamente pelo Banco Central, né? Diferente aí do que a gente ouve às vezes no mercado, uma subadquirente não precisa pedir autorização de funcionamento perante o Banco Central. Não tem volumetria para um subadquirente pedir autorização perante o Banco Central, tá? Ela pode operar com a volumetria que quiser, sem ter essa necessidade de autorização. O que teve no passado foi uma consulta pública do Banco Central,
tá? Questionando o mercado, que ele achava de exigir que toda subadquirente que tivesse ali um TPV superior a 500 milhões de reais nos últimos 12 meses, se eles deveriam obrigatoriamente se tornar adquirentes. Essa consulta pública não virou norma. Tá? O mercado se posicionou, né? Eu me lembro que a gente fez até um evento no escritório sobre isso, o Edson participou desse evento, não sei se ele vai lembrar, nos deu o prazer de participar desse evento lá atrás, e essa questão não virou norma, tá? Não passou. Depois a questão veio à tona depois em algumas discussões em outros fóruns, se a volumetria não deveria ser 2 bilhões ao invés de 500 milhões, mas o fato é que a gente não tem nada a esse respeito até hoje. Tá? Então, acho que o primeiro estigma que a gente precisa retirar aí é a ideia de que a subadquirente precisa de autorização de funcionamento a partir de um determinado volume. Não precisa. Tá? O que a subadquirente precisa, quando a gente fala de volume, é realizar a liquidação das suas transações perante a CIP, né, na grade centralizada, depois que ela superar 500 milhões de reais. Então, essa previsão estava na 3.082, continua na resolução 150, né, de que o subadquirente, quando ele recebe o valor do adquirente, ele já recebe pela grade de liquidação centralizada. Quando o subadquirente supera 500 milhões de reais nos últimos 12 meses, aí ele passa a ser obrigado a também fazer as suas liquidações para os estabelecimentos comerciais, tá? Pela grade centralizada. Abaixo dessa volumetria, a liquidação pela grade centralizada, pela SLC, ela é facultativa. Tá? Então, essa sim é a única volumetria que nós temos para subadquirência. Né? Então, não é para autorização, é para efeito de liquidação em grade centralizada. Tá? Ainda, né, em termos normativos, a resolução de 150 determina que o subadquirente é membro participante do arranjo de pagamento. Né? Então, os subadquirentes eles precisam firmar um contrato ali, aderir ao regulamento das bandeiras, né? Não obstante, não sejam fiscalizados diretamente por elas. Né? Quem ali na prática fiscaliza a atividade dos subadquirentes são as adquirentes com as quais esse sub tem o seu contrato de subadquirência. Tá? Um outro estigma, um subadquirente pode ter mais do que um adquirente? Sim, pode. Você pode ser multi-adquirente, não tem nenhuma vedação nesse sentido. Tá? Preciso compartilhar dados com o meu adquirente ou com a bandeira? Sim, precisa compartilhar nos limites daqueles dados que as bandeiras determinam que sejam compartilhados para efeito de controle da sua operação. Tá? Isso também está na resolução 150. Né? Outra norma, já que aqui o intuito é dar esse overview de aspectos regulatórios, né? Aplicável às subadquirentes são as normas de trava de recebíveis, né? 4734 e 3952, né? Então, as subadquirentes devem sim subir as suas agendas de recebíveis nas registradoras, CIP, SERC, TAG, tá? E cabe às adquirentes fiscalizarem se elas estão fazendo isso, tá? Então, aí um outro ponto regulatório importante, tá? De modo delegado, né, por imposição das adquirentes. Né? As subadquirentes devem, sim, se atentar às regras de PLD-FT. Né? Então, devem ter ali, sim, políticas e controles de PLD-FT, porque as adquirentes são obrigadas a seguir as regras de PLD, né, da 3978, e repassam essas obrigações aos seus parceiros. Tá? Então, isso também, de modo indireto, acaba sendo repassado. A gente até tem visto aí, nos últimos tempos, uma exigência mais dura dos adquirentes, das bandeiras, em relação ao cumprimento dessas regras. Tá? Então, acho que, assim, em termos gerais, né, esse era um overview que eu gostaria de passar, esclarecendo um pouco, ou nivelando todo mundo com essas dúvidas mais básicas, né? Já que, pelo que vocês me falaram, a gente tem um público aqui bem plural, né? De conhecimento. Né? E estou aqui à disposição de debater as questões mais específicas, mais detalhadas e nevrálgicas desse tema tão interessante. Muito obrigado, João. Eu estou deixando aqui oficial que eu estou saindo do evento já, tá? Porque
O Giancarlo acabou com o meu arsenal de perguntas. Ele já respondeu tudo, né? Mandou muito bem, Jean, muito bem. Mas, olha, um ponto interessante, Jean, por favor, para você nos esclarecer, é sobre a certificação PCI. Nós vemos alguns adquirentes entendendo que o SUB precisa ter. Né? Nós sabemos que grande maioria dos SUB tem o sistema de captura terceirizado e também não emitem cartão normalmente. Portanto, pela lógica, fica desobrigada a ter a certificação. Por que ainda existe essa confusão? E quais os outros critérios para se ter PCI obrigatoriamente? Legal, Xaxá, boa pergunta. Né? A gente precisa entender que a relação adquirente e subadquirente é uma relação privada. Tá? Um contrato de parceria privado, e aí cada empresa pode exigir os requisitos que entendem necessários para se sentir seguro para aquela relação. Tá? Você não tem nenhuma norma do Banco Central que exige que o subadquirente tenha PCI. Tá? Eu dei um overview aqui das normas que o Banco Central coloca para subadquirente, você não vai encontrar em momento nenhum o Banco Central exigindo o PCI do subadquirente. Tá? O que acontece é que os adquirentes, como instituição de pagamento, eles são obrigados a seguir regras de segurança cibernética. Tá? Os adquirentes, como membro dos arranjos de pagamento, são obrigados a seguir as regras de segurança estabelecidas pelos arranjos. E esses adquirentes, nos seus relacionamentos privados, podem exigir critérios dos seus parceiros, tá? Para que eles também cumpram determinadas regras. Né? E uma delas aí é a questão do PCI. Tá? Então, a questão do PCI ela é uma exigência privada, uma exigência no relacionamento que você tem no âmbito privado, não é uma exigência do Banco Central. Tá? O que o Banco Central exige dos adquirentes, né, das instituições de pagamento, é que ele siga as regras de segurança cibernética. Aí você tem a resolução 85 do Banco Central que trata de segurança cibernética. Tá? Mas você não tem ali uma norma específica exigindo que os subadquirentes tenham PCI. Porém, é comum no mercado, tá? Você ter por parte dos adquirentes, para uma questão de segurança das suas transações, né, como eles acabam seguindo essas regras, eles se comprometem a seguir essas regras, muitas vezes em suas políticas, né, nos seus comprometimentos perante a bandeira, eles repassam essas regras aos subadquirentes. Tá? Isso é uma constante no mercado, mas não é uma imposição do Banco Central, tá, Xaxá? Quem quer se habilitar? Eu sei que nesse ponto, né, a gente já... Desculpa, Daniel, só complementando aqui em mente, né? Mais uma vez, então eu vou falar que eu não tenho, o adquirente é obrigado a aceitar. Não, o adquirente não é obrigado a aceitar porque ele não é obrigado a contratar com você. Né? Exato. E aí o PCI é uma questão, é uma condição do negócio colocado pelo seu parceiro. Né? Da mesma maneira que você vê algumas adquirentes falando, eu exijo que o sub tenha um capital mínimo de R$2 milhões integralizados. Isso não é uma exigência de subadquirência. É isso que eu ia perguntar. Para IP. Né? Eu exijo que você tenha... preencha determinado requisito, já tenha no mínimo 2 anos de existência, não sei. Então, isso não é uma exigência do Banco Central, isso é uma exigência do seu parceiro que ele está colocando como condição para que você firme uma parceria com ele, né, para que ele seja o seu adquirente. Então, essas condições são critérios dos adquirentes. Né? E aí é negocial. Né? Adquirente, eu não tenho 2 milhões integralizado, tenho 1,5 milhão, você concorda? Né? Posso me comprometer a integralizar mais para frente? Aí é uma questão negocial. Tá? O sub também não tem como virar para o adquirente e falar, olha, não vou cumprir e você é obrigado a me aceitar como seu parceiro. Né? O adquirente não é obrigado a aceitar um subadquirente. Ele aceita se ele quiser, se for interesse comercial dele aceitar. Tá? É isso, eu ia comentar alguma coisa perto disso mesmo, Jean, que assim, o que a gente vê hoje, e seguindo essa pergunta do Xaxá, do PCI, a gente vê que está subindo a régua. Né? Está subindo a régua. E aí são exigências, né, pontuais, como você bem colocou, de cada adquirente. Ele fala, não quero mais qualquer um. Eu quero um cara que venha redondinho, porque se ele tiver isso, se ele investiu nisso, subentende-se que ele já é mais arrumado, né, que os demais que estão aí no mercado. Então, eu
vejo bem assim, de subir a régua mesmo do mercado. Muito bom, muito bom. A gente vê isso com bastante tranquilidade, tá, Daniel? Eu falo que era muito mais simples você pôr uma operação de subadquirência de pé em 2015, 2016 do que é hoje. Né? Eu lembro bem disso. As adquirentes estão mais exigentes, você tem mais regras, né, como essas que eu narrei do Banco Central, né, de que você tem as obrigações aí de registro, né, você tem obrigações aí da liquidação pela CIP, que lá em 2013, 2014 não tinham. Né? Então, a régua foi subindo mesmo, as próprias bandeiras têm exigido mais dos subadquirentes como participante dos seus arranjos de pagamento, né? Em termos de PLD-FT, em termos de risco operacional, em termos de risco de liquidez, esteira de credenciamento, política de relacionamento com o cliente, política para resolução de conflitos, né? De questionamento de transações. Então, de fato, tem subido a régua. E acho que isso é importante porque também dá uma saneada no mercado, né? Com certeza. Isso é importante. Excelente. Deixa aberto aí para perguntas. Giancarlo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Giovana. Tudo bem? Tudo certinho. Minha pergunta vai um pouco mais para o viés do direito, tá? Da advocacia. Então, na sua opinião, qual você acredita ser a maior carência de normatização em relação ao mercado das subadquirentes? Eu não vejo carência, para te falar a verdade, tá, Giovana? Eu acho que a questão é bem tratada hoje, né? Eu não vejo assim vácuos normativos nessa atividade. Eu acho que lá atrás você tinha, o Banco Central acompanha essa atividade, né? Eu me lembro em 2014, para te dar um exemplo, tá, Giovana? Quando tinha lá a afinada 3683, que era a primeira regra para as instituições de pagamento, né, circular 3683, ela não falava nada de subadquirência, a 3682 também não. E existia até uma dúvida se as subadquirentes necessitariam ou não pedir autorização de funcionamento perante o Banco Central. Tá? Eu lembro que naquela época eu fui representando 4 clientes conversar no DEORF, né, aqui de São Paulo. O DEORF pediu para a gente explicar um pouco como era a operação do subadquirente, né, desenhar um pouco os fluxos financeiros que existiam na operação do subadquirente. E quando terminou a reunião, eles colocaram, olha, faça uma consulta para o Banco Central para ver se você precisa ou não de autorização de funcionamento. Porque a norma lá atrás não era muito diferente da Resolução 80, ela falava ali do credenciador como credor perante o emissor, né? Mas ela não falava nada do sub, né? E o sub não é credor perante o emissor, é credor perante o adquirente, mas ele também participa do processo de liquidação, né, perante o EC. Então, eu acho que sim, naquela época você tinha um vácuo normativo, né? Depois o Banco Central foi entendendo esse mercado, foi trazendo inserções para as subadquirências no mercado, tá? E ele parte de um parâmetro que me agrada, tá, Giovana? Eu prefiro que algumas questões sejam deixadas efetivamente para o mercado, né, tratar nos relacionamentos particulares, do que você ter um regulador que quer tudo regular, que quer tudo tratar. Né? Porque Exato. Quem quer tudo tratar pode acabar, ou tende a acabar pecando pelo excesso, né? Pecando pelas generalizações. Tá? Então, assim, eu não vejo hoje nenhum problema na atividade de subadquirência, nenhum impedimento ao seu crescimento por falta de norma. Tá? Perfeito. Academicamente, né, em fóruns mais acadêmicos, você discute, não teria que ter uma regra para falar se a responsabilidade de uma liquidação é só do sub, ou se ela pode ser de um adquirente, para estabelecer critérios específicos no relacionamento do sub com o adquirente. E eu te confesso que eu não vejo, eu acho que tem alguns pontos delicados, tá? Mas eu não vejo que esses pontos delicados sejam impeditivos para o crescimento do mercado. Né? A norma tem que vir quando existe insegurança jurídica. Né? Eu acho que a maior prova aí que a gente não tem insegurança jurídica é que nós temos mais de 300 subadquirentes operando no país, né? E um mercado aí já consolidado, vamos dizer assim, né? Que tem que se reinventar. Acho que a gente vai acabar discutindo hoje isso inevitavelmente, né? Por conta de todas as mudanças, mas não vejo necessidade de novas normas no mercado hoje. Tá? Perfeito, muito obrigada. Imagina.
Eu tenho um ponto, acho que até vou pedir desculpa aos demais se for uma pergunta mais primária. Qual é a minha situação, né? A gente trabalha com uma IP não regulada ainda pelo Banco Central, que opera através de conta bolsão, uma instituição financeira. Essa IP está fazendo uma movimentação de passar a receber alguns valores de uma subadquirente, né, um split de pagamento que tem que ser feito, e esse split ele é feito nessa conta bolsão, e a IP quer fazer esse gerenciamento e redistribuir para as contas digitais. Você enxerga algum risco regulatório dessa IP ser considerada uma nova subadquirente por estar gerindo e redistribuindo esses valores, só que apenas dentro da conta bolsão dela na instituição financeira, para as contas digitais dos seus clientes finais? Boa pergunta, Bruno, porque muitas vezes essas duas figuras, né, a instituição domicílio e subadquirente, acabam se confundindo. Tá? Primeiro, essa instituição de pagamento, se ela vai receber liquidação de transações de cartão, ela tem que ser instituição domicílio. Tá? Isso também está previsto no artigo 11 lá da Resolução 150. Tá? As bandeiras têm um procedimento específico para aceitação, né, para participação das instituições de domicílio nos seus arranjos. Tá? E por que é importante essa formalização? Porque a 3082 e agora a 150, elas estabelecem que a responsabilidade do arranjo cessa com a liquidação da transação na instituição domicílio. Então, o arranjo de pagamento ele não é responsável pela solidez da instituição domicílio. Tá? A partir do momento que o subadquirente efetua a liquidação daquela transação em uma conta de depósito, né, uma conta corrente ou uma conta de pagamento em uma instituição de pagamento, a obrigação do arranjo se encerra ali. Isso tem previsão expressa na Resolução 150. Tá? Então, para que o sub possa realizar essa liquidação naquela instituição, é importante que ele verifique se aquela instituição é efetivamente uma instituição domicílio. Tá, Bruno? Acho que esse é o primeiro passo. Tá? Para ser instituição domicílio, você não precisa ser uma IP autorizada pelo Banco Central. Tá? Você tem ali dentro dos critérios da Resolução 80, hoje, diversas instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica que não têm autorização do Banco Central e sequer podem dar entrada no Banco Central pedindo sua autorização, né? Se elas já tinham operação anterior a 1º de março de 2021 e não atingiram a volumetria ainda dos 300 milhões a 30 milhões desse ano. Elas só vão dar entrada até 31 de março do ano que vem. E ainda vai levar lá mais um ano para aprovação, de modo que, tranquilamente, até meados de 2024, nós vamos ter várias instituições de pagamento operando regularmente no mercado, tá? Sem autorização de funcionamento do Banco Central, e que podem ser, sim, instituição domicílio perante as bandeiras para receber essa liquidação. Tá, Bruno? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu posso ter uma confusão dessa atividade com a atividade de subadquirência? Né? Entendo, se você tiver bem definido que aquela IP é a instituição domicílio, não tem confusão, porque você não está liquidando aquela instituição de pagamento como uma outra intermediadora no relacionamento com o EC final. Você está liquidando aquela transação em uma conta de pagamento do EC final. Só que ao invés de ele receber essa liquidação numa conta no seu banco, no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, ele recebe em uma conta de pagamento naquela instituição de pagamento, ainda que não autorizada. Nesse cenário, você não tem o menor risco de confundir essa atividade com um subadquirente. Tá? Porém, se você não tiver esse cenário, que nós estamos colocando aqui como cenário correto, né? Você tiver um cenário no qual você, como sub, nem credenciou o estabelecimento comercial, nem enxerga o estabelecimento comercial. Né? Você está liquidando tudo para essa IP, vamos chamar assim, e ela que faz o processo de liquidação final ao EC, ela que tem o credenciamento do EC. Tá? Aí sim você vai estar diante de uma operação de sub, tá? Que é uma operação irregular hoje, tá, Bruno? Porque no caso, por ela ter que ainda operar através de conta bolsão, né, não ter ainda código ali para poder operar diretamente e ter ali a numeração das contas finais, a subadquirente ela não enxerga
a conta final, ela não consegue ter essa transação direta com a conta de depósito final da IP. Ela precisa disponibilizar esse valor na instituição financeira, onde existe essa conta bolsão em nome da IP, e a IP fazer o gerenciamento manual, inclusive, direcionando isso para as contas finais. Exatamente, e a mesma situação quando essa IP recebe um TED, né? Recebe uma ordem de TED. Você não vai enxergar o portador da conta de pagamento na IP, você vai enxergar a conta bolsão da IP, né? Quando ela recebe uma ordem de DOC. Essa situação existe porque essa instituição não possui lá o número COMP, não tem conta de liquidação do Banco Central, não tem STR, então ela trabalha ali com o conceito de conta bolsão. Esse cenário foi um cenário que o Banco Central permitiu que se criasse a partir do momento que ele deixou como legal, como lícita, uma instituição de pagamento operar sem ser autorizada por ele. Tá? Então, o fato de uma instituição de pagamento operar com conta bolsão, tá? Se ela estiver dentro dos critérios que o Banco Central coloca para que ela não precise pedir autorização de funcionamento, não tem ilegalidade nenhuma. E o fato de um subadquirente fazer a liquidação nessa conta bolsão, né? Desde que ele se cerque dos cuidados e verificar se essa IP é instituição domicílio, tá? Que ele se cerque dos cuidados e verificar se o seu cliente, quando ele credenciou esse cliente, né? Porque o cliente tem que estar credenciado na subadquirência, esse cliente indicou como instituição domicílio aquela instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, tá? Ele está resguardado, tá? Inclusive, a própria resolução 150, né? Quando ela faculta ao subadquirente fazer essa liquidação pela CIP antes dos 500 milhões e obriga a fazer acima dos 500 milhões, ela diz que o sub terá que ser representado na CIP por uma instituição liquidante, né? Ali por algum agente liquidante. Tá? E essa instituição domicílio, que também pode fazer parte da CIP, também pode ser representada por uma instituição liquidante se ela não for agente liquidante. Tá? Então, não tem ilegalidade nenhuma nessa operação se feita desse modo, tá, Bruno? Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, Bruno. Queria comentar que o Luiz Carlos aqui já está com a mão levantada. Fique à vontade, Luiz. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Giancarlo, isso é um complemento à pergunta de Giovana. Você colocou que não vê gaps de regulação no mercado. Mas, independentemente disso, existe, seja por consultas feitas ao mercado, seja por entrevista de algum representante do Banco Central, existe alguma visão de alguma regulação nova, alguma possibilidade, seja alguma coisa direto para as subs, quanto alguma coisa para as adquirentes, assim, a curto e médio prazo? E aí eu vou dar um exemplo que, na realidade, é quase uma outra pergunta. O exemplo da operação com criptomoeda. Ótimo, vamos lá, Luiz. Eu não vejo, tá, a movimentação do Banco Central visando mexer no mercado de subadquirência agora, né? Assim, antes as reuniões eram presenciais, então você tinha mais tempo de bate-papo informal ali no Banco Central, né? Quando você ia ali com algum cliente e era comum eles perguntarem, né, sobre a opinião do mercado, como é que você enxergava, né? E discutir um pouco nesses bate-papos. Hoje, no mundo virtual, essa parte informal da reunião fica mais curta, né? Com o regulador, o que é natural, mas eu não vejo, né? Assim, parece que essa questão de obrigar o sub a se tornar um adquirente e tal, faz muito tempo que eu não ouço essa discussão. Eu perguntei isso para o Banco Central, sei lá, já foi pós-pandemia, mas logo após a pandemia, eles falaram que a questão estava lá parada, que não tinha expectativa de andamento a curto prazo. Assim, não posso assegurar isso, tá, Carlos? Mas eu não percebo uma movimentação do Banco Central para mudar muita coisa no mercado de subadquirência ou trazer alguma regulação específica para isso. Acho que o Banco Central tem diversas outras pautas mais importantes para ele e moeda virtual é uma delas. Tá? Agora, eu diria que alguns pontos que me causam preocupação na subadquirência. Tá? E que se esse tipo de operação continuar crescendo, eu não duvido que o Banco Central intervenha. Tá? Que são operações, usar a subadquirência como operações de empréstimo. Né? Então, isso daí é uma constante que a gente vê. O cliente, pega empréstimo e pague no seu cartão. Entendeu? Né? Vem aqui e pague empréstimo com o seu cartão. Né? Saque dinheiro no seu cartão de crédito. Tal.
esse tipo de atividade não é uma atividade regular, né? Se isso começar a ganhar volume, eu acredito que o banco, e as bandeiras não atuarem, os adquirentes não atuarem para cessar esse tipo de atividade, aí eu acredito que o Banco Central pode intervir. Tá? Então, quando que eu acho que ele pode intervir? Se ele entender que começam a ter algumas irregularidades grandes e os players de mercado não estão dando conta de sancionar. Tá? Aí eu acredito que o Banco Central pode intervir. Né? Então, eu destaco esse ponto de atenção de que, de fato, as adquirentes, as bandeiras, se elas não agirem para evitar esse tipo de situação, é possível que o Banco Central haja. Tá? E aí ele pode agir diretamente, né? Ou o que eu acredito que ele faça é ir lá e dar o puxão de orelha na bandeira, dar o puxão de orelha na adquirente, e impor que eles passem a agir. Tá? A questão da cripto, que você comentou, tá? Ela não está diretamente relacionada à subadquirência, né? O Banco Central não regula o mercado de cripto hoje, ele não tem autonomia legislativa para regular o mercado de cripto hoje. Tá? Criptomoeda não é moeda eletrônica, tá? Porque o lastro da criptomoeda não é uma moeda de curso oficial, então ela não está embarcada, o conceito de cripto na 12865, né, de 2013, que é a lei, que é o marco regulatório dos meios eletrônicos de pagamento, que dá autonomia para o Banco Central. Tá? Cripto era um assunto que o Banco Central, até um tempo atrás, não tinha muito interesse em fiscalizar. Né? Eu tive a oportunidade de palestrar em mais de uma oportunidade com representantes do Banco Central ali antes da pandemia, e em várias oportunidades eles manifestaram publicamente que ainda não era a hora do Banco Central intervir nesse mercado. Existem alguns projetos de lei, tá? Em andamento, né? Um deles lá de 2015, né? Que é o mais antigo, que falava em programas de milhagem de companhia aérea e criptomoeda, né? Já muito ultrapassado. Outros projetos de lei caminharam. Recentemente foi aprovado na Comissão do Senado um projeto de lei que deve ir para votação agora, tá? Em breve, né? E esse projeto vai dar autonomia que o Banco Central, né, o Conselho Monetário Nacional, precisa para regular o mercado. Tá? Hoje, e aí a minha percepção, não estou falando pelo Banco Central, tá, Luiz? Me parece que o Banco Central mudou aquele conceito que ele tinha, que eu narrei aqui antes da pandemia, de que ele não devia intervir. Tá? Me parece que hoje ele quer que esse projeto caminhe, que ele quer receber essa autonomia, tá? Para poder regular o mercado de cripto. Tá? Que é um mercado que eu sou um defensor do mercado de cripto, acho que traz muito benefício. O próprio Banco Central vai lançar esse ano, né? O presidente do Bacen já declarou isso essa semana passada, não me lembro, a moeda digital do Banco Central. Tem vários projetos no Banco Central que envolvem cripto, stablecoin. Então, eu acho que é um mercado, assim, vejo como um bom mercado, mas entendo de fato que chegou a hora de ter regulação. E me parece que o Banco Central também tem esse entendimento agora, tá? Pelo menos é a minha percepção. Então, eu acredito que em breve nós teremos essa regulamentação para cripto. É um contrassenso, né? O Banco Central vai lançar uma moeda eletrônica, mas ele não pode regular a moeda eletrônica. Não é eletrônica, né? Aqui é importante a gente tomar o cuidado. Né? Moeda eletrônica o Banco Central regula, que é a moeda oficial, né? Que é convertida para transações em meio eletrônico. O que ele não regula é a moeda virtual, né? Que é a que não tem lastro oficial. O Edson estava querendo a palavra aí. Está no mute. Eu queria deixar seguir e falar depois, mas eu queria voltar num assunto que me interessa muito, a sua opinião sobre sub de sub. Você já falou, mas acho que vale a pena explorar. Eu não sei, você está com uma audiência fantástica, tem 65 pessoas aqui, deve ter sub de sub aqui, e se tiver, me desculpe que eu vou falar. Sub de sub está com a corda no pescoço, eu acho que tem problemas. Mas tem a Acquire promovendo e trocando nomes para parecer que não é um sub de sub. Então, eu chamo de AIDS, chamo de sei lá o quê. Mas como é que você está vendo isso? Você está vendo alguma preocupação do Banco Central em relação a isso? Ou as bandeiras não se manifestam? Os aquários não têm interesse de combater isso? Qual é a sua opinião? Diferente. Vamos fazer uma pergunta diferente.
Se eu fosse um Aquarium Sub e estivesse te contratando como meu advogado, o que você diria para mim? Eu diria não faça. Eu diria não faça. Eu diria regularize a sua operação. Eu conheço você. Você não é aquele tipo de advogado que fala não e dane-se. Não. Como é que eu faço? Exatamente. Eu acho que assim, dá para você regularizar a sua operação, dá para você não ter que mudar muito o seu operacional, estando adequado às normas do Banco Central e às normas das bandeiras. Tá? Eu já ouvi uma vez, não vou dar nome aqui, por uma questão ética, de uma pessoa do Banco Central falando que por ele não se incomodaria do sub do sub. Tá? E nessa reunião, uma outra pessoa do Banco Central chamou a atenção dele e falou: não vem com esse assunto, teria que mudar a norma. Tá? E por que teria que mudar a norma? Porque se você pegar a resolução 150, ele está escrito na resolução 150, quando define o subcredenciador como aquela pessoa que é credora perante o credenciador e que habilita o usuário final recebedor. Tá? Então, se o sub é a pessoa que tem que habilitar um usuário final recebedor, você não pode ter sub de sub. Então, nessa conversa informal que eu tive com o Bacen nessa oportunidade, que um deles falou: eu não me incomodaria, e o outro falou: teria que mudar a norma. O que falou teria que mudar a norma, ele está certo, do meu ponto de vista, porque a resolução 150 ela diz: é o credor perante o adquirente, né, perante o credenciador, que habilita o usuário final recebedor. O usuário final recebedor é o vendedor do produto ou serviço que teve aquele produto ou serviço pago com um cartão. Então, não dá para eu falar que o subadquirente é o usuário final recebedor. Tá? Logo, eu, como advogado, né, e como alguém que me preocupa aqui que os clientes cumpram as normas, eu diria para ele: não faça o sub do sub. Tá? O que você pode fazer é uma parceria com um subadquirente, tá? Até num modelo white label, tá? Para explorar a sua marca, né, desse parceiro, no qual você próprio credencia nesse subadquirente esses estabelecimentos, tá? Mas você faz a gestão por delegação do subadquirente desses estabelecimentos, você é o canal de atendimento deles. Tá? E nessa parceria você estabelece como vai ser feito esse acerto financeiro. Tá? Então, eu, subadquirente, você, parceiro, para não ser sub do sub, eu estabeleço com você um MDR fixo, por exemplo, do que você conseguir repassar para o EC que você vai trazer para a minha base, o plus que você colocar nesse MDR, eu te repasso como rebate, não tem problema. Eu posso permitir que você faça a antecipação desse crédito, não tem problema. Eu vou lá como subo a agenda na registradora, você antecipa, eu altero a agenda informando que houve uma alteração, uma troca de titularidade, então eu posso permitir que você faça a antecipação. Quer dizer, eu consigo viabilizar que você opere, eu consigo viabilizar o seu canal de distribuição, né, a capilaridade que você tem, consigo viabilizar um ganho em cima do MDR para você, te repassando como um rebate, consigo viabilizar para você um ganho de antecipação, tá? Sem fazer algo ilegal. Tá? Sem fazer algo que pode, e eu já vi, você também com certeza já viu, né? São algumas situações em que quando isso começa a crescer, a bandeira detecta, né? O adquirente detecta e manda cortar, não liquida aquela transação, né? Aplica a multa. Tá? Então, mas nesse caso, você me lembrou do Dr. Bulhões, falecido há muitos anos. Mas você mudou a essência pela forma. Não se... Na prática, você está dizendo o seguinte: desde que o sub faça a liquidação... Desde que o sub tenha o credenciamento do EC e que ele faça a liquidação diretamente para o EC, as responsabilidades são dele. Não tem problema nenhum você delegar outras funções. Perfeito. Aí o sub do sub, na verdade, é apenas um vendedor, um agente, um ISO, um agente independente de venda. Alguns falaram que ele ia ser o VAR, né? Um distribuidor. Nessa operação, um distribuidor. Eu acho que não dá, a gente não pode limitar a só isso, né, Edson e Léo? Porque você pode fazer, por exemplo, permitir que ele faça antecipação daquela transação. Que a liquidação seja feita pelo sub. Porque se ele faz antecipação, vamos supor, o sub do sub, que eu estou chamando aqui de parceiro, né? O distribuidor possa antecipar.
ele pode antecipar o EC e ele vai comprar o crédito do EC perante o sub. Exatamente. Então, assim, eu posso viabilizar para ele essa operação financeira, vamos dizer assim, né, de ganho ali pela decorrente da antecipação. Eu posso viabilizar para ele o recebimento do plus, do MDR, que ele consegue repassar. Ele pode usar a marca dele. Então, assim, eu consigo criar para ele um cenário onde ele tem valor próprio. Ele não é simplesmente um canal de distribuição, tá? Sem ferir a norma do Banco Central, sem ferir as obrigações que um subadquirente deve cumprir. Ok. Pessoal, a gente tem várias perguntas no chat. Eu comecei a ver que tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu te confesso que eu estou respondendo aqui, olhando para o Léo, olhando para o Edson. As pessoas que falam têm a preferência. Ó, o Boanerges aqui também levantou a mão, vou passar para ele e depois a gente começa a ver as do chat. Só um minutinho. Boanerges. Legal. Fique à vontade. Parabéns, Giancarlo. Está mandando muito bem, como sempre. Indo para o macro, pensando mais amplo, as questões micro que estão também bem estabelecidas, a gente vê o regulador, e no nosso caso aqui a gente está falando especificamente do Banco Central, em certos frontes à frente do mercado, ou seja, criando o espaço regulatório que cria novos mercados, que cria novas oportunidades. A gente viu isso agora com o Pix, está vendo isso agora com o Open Banking, etc., e já viu isso em vários outros setores. Em outras atividades, claramente ele atrás do mercado, não quer dizer que está atrasado, mas está acompanhando o mercado e regulando na medida do necessário, na medida do que precisa ser regulado. Às vezes parece que está atrasado, mas é essa função de deixar também que o mercado se estruture. Como é que você está vendo esse mundo aqui de meios de pagamento, que é mais do que cartão, daqui para frente, ou especificamente de sub daqui para frente? O papel de sub vai continuar limitado apenas a cartão de crédito, como é hoje? O próprio nome sub, que já é negativo em si, né? Porque já o coloca numa posição subalterna, numa posição de menor importância. Como é que você vê esse mundo de empresas prestadoras de serviço, também chamadas de facilitadoras, agentes de mercado, distribuidores, facilitadores de atividades, etc., dentro de um contexto regulatório e de um mercado que está mudando de patamar e saindo só de pagamento de cartão para outros meios de pagamento e para outros serviços financeiros e outros serviços de valor agregado, gestão do negócio, etc. Como é que você vê o papel da regulação nesse sentido? Vai ficar a reboque? Vai na frente ou vai acompanhar para e passo? Excelente pergunta, Vanessa. Eu tinha certeza que algo desse tipo viria hoje. Por coincidência, ontem, dando a aula de meios de pagamento, né, no curso da GV, eu brinquei com alguns alunos falaram que estariam participando hoje aqui do evento, que essa pergunta viria com certeza. Né? O que vai acontecer com o subadquirente? Né? Só para não deixar passar, os elogios eu deixo pela nossa amizade, né, Bonner? Que já perdi a quantidade de anos que a gente é amigo. São merecidos. A amizade também se complementa, mas antes de tudo... Obrigado. Primeiro, assim, eu vejo o Banco Central, em geral, uma atuação muito boa. Tá? Eu acho que se a gente olha o mercado antes da regulação, o mercado após a regulação, ninguém pode falar que o mercado piorou. Tá? Ninguém pode falar que o nosso regulador é despreparado, que o Banco Central não estuda o mercado. É óbvio que uma questão ou outra todo mundo pode discordar. Eu também discordo de um ponto ou outro. Mas, no geral, o trabalho do Banco Central é de tirar o chapéu. Tá? O Banco Central, em momento nenhum, falou que o subadquirente só podia ser subadquirente. Você tem, inclusive, previsão na norma que o subadquirente ele pode ser instituição de pagamento. Tá? Então, você pode muito bem ter, ali no mesmo CNPJ, no mesmo veículo legal, a atividade de subadquirência e uma atividade de instituição de pagamento. Em qualquer uma das suas 4 vertentes. Emissão de moeda eletrônica, credenciamento, emissora de instrumento pós-pago ou iniciatora de transação de pagamento. Tá? Então, acho que assim, o Banco Central ele não impede o crescimento e o desenvolvimento dos subadquirentes. Tá? Pelo contrário, acho que ele dá caminho para que ele cresça. Né? Sobre o futuro dos subadquirentes. Né? Essa é uma pergunta, eu brinquei, né, que eu acreditava que ela viria hoje aqui, porque era uma pergunta sempre feita. A subadquirência vai acabar. Eu ouço isso com muita frequência. Né? O subadquirente vai acabar, o subadquirente vai morrer. Eu não partilho dessa opinião. Tá?
Eu partilho da opinião que em um mercado de grande evolução, todo mundo tem que se reinventar. Não é que o subadquirente vai morrer. Todo mundo que não se reinventar vai morrer. Porque o mercado evolui muito rápido, você precisa conseguir evoluir rápido também. E o subadquirente não está fora desse jogo. Tá? Então, ele sim precisa evoluir. Por que ele precisa evoluir? Porque você tem um mercado de adquirência cada vez mais competitivo, como nós temos hoje, se nós compararmos com 10, 15 anos atrás, no duopólio. Tá? Com os MDRs cada vez mais baixos, onde muita operação dependia de antecipação. Com as registradoras funcionando, né? Eu espero que em breve a interoperabilidade funcione plenamente. Você tem uma tendência de diminuição também de ganhos e antecipação de recebíveis, tá? Para os subadquirentes. Com uma tendência a médio prazo, para não falar imediata, de redução de quantidade de transação com cartão, por conta da significância do Pix como meio de pagamento. Tá? Então, esses fatores, é inevitável, né? Não precisa ser o maior especialista do mercado para entender que isso traz reflexos para a atividade de sub. O MDR está mais estreito, eu tenho uma competitividade por capilaridade cada vez maior. Eu brinco que hoje você chega ali num estabelecimento, ele tem um arco-íris na mesa, né? Tem a amarelinha, tem a vermelhinha, tem a pretinha, tem a azulzinha, não sei o quê, tal. Então você tem uma oferta muito grande, né? Taxas menores, a principal receita por muito tempo que foi a antecipação com tendência de diminuição e tendência de diminuição de TPV. Então, esse cenário fala, é crítico. Tá? Ok, ele é crítico. Mas quem disse que você tem que fazer só isso? Né? E aí a minha opinião, tá, Boné? Isso aqui é até legal aí, depois ouvir a opinião de vocês também. Na minha opinião, não só o subadquirente, mas todos os players que estão nesse mercado, cada vez menos eles podem se dar o luxo de fazer uma única coisa. Você precisa levar para o seu cliente uma solução para a demanda dele de cash-in, para a demanda dele de pay-in, de payout. Tá? Uma empresa ali, um estabelecimento, ele não recebe só por cartão. Ele recebe por cartão, ele recebe por Pix, ele pode receber por boleto, ele recebe por TED, ele vai receber por outros arranjos, por outras ferramentas. Na linha do que o Luiz Carlos falou, em breve vai receber também por moeda virtual. Tá? E acredito que o player que quer oferecer uma solução de recebimento, né, de pay-in para os seus clientes, precisa estar preocupado em oferecer para ele toda essa solução. Tá? E aí ele pode ter um ganho maior no recebimento, ali na boletagem, se ele for uma instituição de pagamento autorizada pelo Bacen, ele pode emitir boleto e ter um ganho ali, e aí ele já não vai ter um ganho tão grande aqui na operação de sub. Por outro lado, ele fideliza o cliente, quando tem antecipação, é ele que vai fazer a antecipação para esse cliente. Tá? Então, eu acredito que o sub, que vai para mar aberto, ele não pode se limitar à atividade de captura e liquidação. Tá? Esse, sim, vai ter dificuldade. Né? Ele precisa entender que a cesta de serviços dele tem que ser maior. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto sempre vai existir a necessidade de subadquirentes para nichos de mercados específicos. As adquirentes, elas atendem o mar aberto. Tá? Existe sempre nichos de mercado que necessitam de soluções customizadas, que é o subadquirente que vai fornecer aqui. Tá? Então, esse subadquirente nichado, ele sempre vai existir. Tá? Por isso que eu entendo que o subadquirente não vai acabar. Vai acabar aquele que não conseguir fazer uma leitura do mercado e entender para onde o mercado está indo. Brilhante, mestre. Muito obrigado. Muito bom. Só para colaborar também, sempre que procuram a gente aqui, né? Quero montar uma sub. Que taxa que vocês têm? Fala, meu amigo, procura alguma outra coisa para fazer. Se ele já chega perguntando que taxa você consegue, esse cara é exatamente o que vocês dois falaram. Ele vai ficar fechado num negócio, num único produto, que ele vai morrer rapidinho, né? Então, a gente sempre comenta que o ideal é que ele tenha um ecossistema, que ele enxergue melhor outras coisas, né? Um complemento, às vezes, de uma cadeia que ele já tem. Isso, sim, a gente acredita que funciona bem mesmo. Muito bom, gente. E quando já chega com essa pergunta, Daniel, parece que o propósito único é entrar na briga de taxa, na guerra de taxa. Né? E essa coisa que você falou, Giancarlo, e Boanerges também vai lembrar, desde o primeiro Ultra Talks,
que o Gouveia falava sobre isso. Né? Exatamente, também lembrei disso, exatamente. Né? De atuar em nicho e tudo. Exato, se diferencia. Gente, alguém quer fazer uma pergunta no vídeo? Eu vou aqui, tem algumas perguntas no chat. Bom, as perguntas são um pouco longas aqui, mas são bem interessantes. Então, eu abri o chat aqui também para dar uma olhada. Ver, você quer olhar direto, Jean, e responder? Como você preferir? Se você posso achar olhar mais fácil, aqui. Eu abri aqui, vamos lá. Aqui vem de baixo para cima, né? Tá aqui, ó. A antecipação efetuada pela subadquirente é um procedimento válido perante os órgãos reguladores? Sim, a antecipação é um procedimento válido. Ela está prevista, inclusive, na 4734, na 3952. Não tem problema nenhum você fazer antecipação, tá? Você tem ali uma discussão mais antiga por conta de uma decisão do STJ de 2010, se isso caracterizava ou não caracterizava juros. Na minha opinião, acertadamente, o judiciário acabou entendendo, você tem inúmeras decisões de tribunais, inclusive aqui de São Paulo, falando, olha, o pré-pagamento de uma obrigação que já é devida não é empréstimo, não é operação financeira. Tá? E a própria 4734, editada pelo Banco Central, né, e a 3952, que tratam das regras da trava, elas prevêem ali expressamente a possibilidade de antecipação ser feita pelo subadquirente. Daí eu pergunto, se o Banco Central entendesse que não pudesse fazer isso, ele não teria colocado isso expressamente na norma. Tá? Então, não vejo problema o sub fazer antecipação, é uma receita relevante para os subs, só destaco, não considero essa receita por muito tempo, porque a concorrência está aumentando por conta da possibilidade do EC vender para quem ele quiser, diante das registradoras. Tá? Vou fazer a primeira pergunta aqui, Vamos lá. São diversas. Vamos lá, uma pergunta do Luigi Sena. Boa noite, Luigi, muito obrigada pela pergunta. Bom, vamos lá. Caso a IP seja provedora de conta transacional para os ECs e também seja para o adquirente, qual o caminho para que a liquidação dos recebíveis seja realizada diretamente nessa conta de pagamento? Ótimo, boa pergunta, Luigi. A instituição, ela pode ter essas duas funções, né? Então, o mesmo veículo legal pode ter atividade de subadquirência e atividade de IP. O que você precisa entender é que você tem dois chapéus distintos. Tá? Uma atividade, a atividade de sub, você vai capturar a transação, vai receber o valor do adquirente e vai liquidar em uma instituição domicílio daquele estabelecimento comercial nos prazos máximos determinados pela bandeira. Tá? Outra função é, eu serei uma instituição domicílio. Tá? Então, eu sou também uma instituição de pagamento, né, pelo que eu entendi aqui da pergunta do Luiz. Posso liquidar na minha própria instituição de pagamento? Se o estabelecimento comercial tiver uma conta de pagamento comigo, posso, não tem problema, desde que você seja instituição domicílio. E aí você, chapéu subadquirente, liquida aquela transação nas contas de pagamento do seu cliente, já que você é uma instituição domicílio. Não tem problema nenhum fazer isso, desde que você tenha as duas atividades regulares. Uma outra pergunta de Gihane Halal. Boa noite para você também. Você tem visto as bandeiras se movimentando em âmbito de seus regulamentos de arranjo, no sentido de estipular regras para nivelar as contratações entre adquirentes e subs, para evitar práticas anticoncorrenciais, por exemplo? Obrigada pela pergunta. Obrigado, Gihane, né? Boa pergunta também, Gihane. Assim, eu não vejo uma movimentação das bandeiras em termos de mudança de regulamento. Tá? O que eu vejo é um rigor maior das bandeiras para que os adquirentes tenham mais controle do que seus subs andam fazendo. Tá? Então, nesse ponto, sim. E aí tem algumas bandeiras que são mais exigentes, né? Outro já não é tão exigente, mas eu vejo uma preocupação maior das bandeiras com a atuação dos subs. E aí, isso me parece que decorre do fato de que você vê muita gente usando o subadquirente para fazer coisa errada. Né? Então, você vê muita gente capturando transação com MCC, quando na verdade deveria ser um outro MCC, capturando transação que não poderia ser capturada por cartão de crédito, e isso faz com que a bandeira aumente o nível de atenção dela. Né? Eu acho que é importante você ter esse saneamento do mercado, como eu disse, porque se a bandeira não fizer isso, eu acredito que o Bacen vai fazer. E aí a dor tende a ser maior. Uau, vamos lá.
Agora uma pergunta da Cirly Medeiros. Boa noite, Cirly, muito obrigada pela pergunta. Jean, como você enxerga a entrada do varejo no mercado de subcredenciamento e quais são os desafios que esses varejos terão diante das regras do Banco Central? Legal, Priscila. Deixa eu só... Quando você foi lendo a outra, me deu aqui um estralar, né, de questões anticoncorrenciais. Fique à vontade. Eu acho que é difícil ter coisa mais anticoncorrencial do que você ter um player no mercado que oferece produtos que não podem ser oferecidos, enquanto o outro que atua legalmente não oferece aquele produto. Eu já me deparei inúmeras vezes aqui no escritório com um cliente que chega e fala, poxa, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo, e eu não posso fazer nada disso, eu estou perdendo o mercado. Aí eu falo, você não está fazendo, porque realmente não pode fazer. Olhe o seu tamanho, olhe a visibilidade que você tem, a seriedade na condução dos seus negócios, e olhe quem é aquela empresa. Veja o que ele tem a perder por fazer algo errado, e veja o que ele está querendo crescer, o quanto ele espera crescer fazendo algo errado, e veja o que você quer fazer. Então, acho que a coisa mais anticoncorrencial que você pode ter é um player fazendo o que não pode fazer no mercado. Porque é óbvio que ele vai ganhar mercado. Dá um exemplo, Jean. Pagando uma dívida com outra, é isso? Exatamente, pagando uma dívida com outra, pagando qualquer tipo de boleto indiscriminadamente, né, fazendo empréstimo no cartão. Né? Então, é óbvio que esse cara vai crescer. Ele está fazendo coisa errada. Ele está nadando no mar onde não tem quase concorrência dos players lícitos, dos players que operam dentro da legalidade. Né? Eu falo que isso é a coisa mais anticoncorrencial que a gente pode ter no mercado. Tá? Então, e acho que sim, as bandeiras devem se preocupar com isso, né? Devem se preocupar com a legalidade das transações que são rodadas nos seus arranjos, tá? Por uma questão de concorrência. Né? Então, se eu tenho determinados critérios para permitir que uma subadquirência possa fazer o pagamento de um boleto, que eu preciso identificar o que está por detrás daquele boleto. Não é qualquer boleto, né? Porque eu posso vender droga para o Edson e emitir um boleto para ele me pagar. Então, não é pagar indiscriminadamente qualquer coisa. O Edson não, desculpa. Eu ia falar o Bonés, mas também não. Né? Então, assim, qualquer, um Edson qualquer. Um Edson qualquer. Não esses que estão aqui. E também não vai ser o Giancarlo que vai vender a droga, né? Mas não um Giancarlo qualquer. Né? Porque eu falo assim, não pode ser qualquer boleto. Né? Mas eu quero pagar um utility. Ok, legal, é possível. Eu quero pagar a multa de trânsito, eu quero pagar o licenciamento. Ok, é possível. Você tem, inclusive, ali a autorregulamentação da ABECS, tratando desses casos. Você tem, inclusive, MCCs para poder fazer isso. Mas isso exige daquele subadquirente que passe por um processo que faça a coisa correta. E aí você pega outros no mercado fazendo tudo errado. E isso é anticoncorrencial para mim, tá, Priscila? Então, eu acho que a bandeira deve mesmo agir para acabar com essas condutas anticoncorrenciais. Tá? Então, acabei até demorando mais um pouco aqui nesse complemento à resposta anterior. Né? Na pergunta que você fez agora, como eu vejo o varejo... Isso, a parte de varejo, no mercado de subcredenciamento. Né? Por favor. Eu acho que é uma conduta que merece bastante atenção. Né? Primeiro, você precisa entender qual a capilaridade desse varejo. Né? E por que ele está querendo entrar no mercado de subadquirência. Né? Se for simplesmente por uma questão de taxa, é melhor ele sentar com o adquirente, levar o TPV dele inteiro para lá, ele vai ter menos obrigação para cumprir, vai ter menos dor de cabeça. Né? Agora, não, eu quero entrar, porque eu também tenho ali um ecossistema de estabelecimentos que estão ao redor do meu varejo. Né? Então, vamos imaginar lá um supermercado que tem ali 50 lojas, e ele não está preocupado em fazer a captura de cartão só na loja dele. Aí acho melhor ele sentar com o adquirente e conversar com o adquirente. Tá? Mas ele também quer pegar todo o ecossistema ali de outros lojistas que ficam no mesmo estabelecimento comercial, né, que ficam ali no seu entorno. Aí acho que ele precisa fazer uma análise de qual vai ser a capilaridade que ele vai ter, né, o quanto ele vai conseguir levar de atendimento para essas pessoas e que outros tipos de produto ele vai levar. Porque se ele ficar levando só a solução de captura de cartão, como eu disse, amanhã o cara troca a maquininha dele pela de outra cor. Né? Então, ele tem que se preocupar em levar uma solução mais completa, uma cesta de serviço maior, usando a influência que ele tem sobre essa pessoa. Perfeito, vamos lá. Mais uma pergunta aqui do João Ramos. Muito obrigada pela pergunta. Boa noite, João. Vamos lá.
Em um cenário que uma instituição financeira ou fundo anteciparem os recebíveis a uma sub e, porventura, a adquirente falir, o instituidor do arranjo é obrigado a honrar os compromissos com o IF e ao fundo? Caso sim, essa obrigação só se concretizaria com o registro da operação de antecipação nas câmaras registradoras? Aqui ficou claro a pergunta, tá? E é botar o dedo no vespeiro, tá, Priscila? Se você perguntar para a bandeira, ela vai falar que ela não é responsável. Os seus regulamentos deixam isso claro, que a responsabilidade, o dinheiro nem passa pela bandeira no Brasil, né? O portador paga a fatura para o emissor paga direto o adquirente paga ali o sub paga o EC ou para quem o EC vendeu aquele crédito, tá? Então, se você olhar a bandeira ela vai falar que ela não é responsável por isso, tá? Ela vai falar que essa responsabilidade é do adquirente, né? Que ele tem que... Você pode ali juridicamente perguntar o quanto você pode tentar estender essa responsabilidade numa questão judicial e por aí vai. A bandeira pede garantia para o adquirente, essa garantia também pode ser utilizada para poder fazer essa liquidação, para você não deixar o problema estourar no mercado, né? Aí você vai ter que ver qual o tamanho da garantia versus qual a quantidade de transações que não foram liquidadas. Então, é uma questão que, ainda bem, nós não temos precedentes. Mas tem aqui. Eu vou discordar de você, hein? Eu acho que o Boanerges... Vamos lá, aí fica bom o debate, né? A bandeira, ela pode não ser responsável pela liquidez, mas ela é responsável pela liquidação da transação. Por isso que ela executa as garantias. O que a bandeira não tinha no passado e não tem em muitos países, e no Brasil passou a ter, é o registro. Agora, todo mundo sabe para quem aquela unidade recebível é devida. Então, essa informação a bandeira não tinha. Eu vou dar um exemplo. Não o mundo de aquário, mas já tivemos quebras de bancos aqui. Bancos que eram Visa e que a Cielo cobriu. E que, na verdade, a Visa deve ter coberto para a Cielo para ela cobrir. Ou no arranjo que eles tinham lá na VisaNet, na época, não tinha essa garantia. Mas na Mastercard sempre teve a garantia. E sempre ficou claro, o problema é executar a liquidez. Ela pode demorar para pagar o estabelecimento, porque ela não sabe para quem deve. Hoje, com o registro, ela até sabe para quem deve. Mas a bandeira, ela levanta as garantias dos participantes para honrar com esse pagamento. Mas você tem razão. Não temos, a única história de um credenciador que quebrou foi o alemão que, por fraude, quebrou, que era o dono da MOIF aqui no Brasil, né? A gente tem uma questão, né, Edson, aí, por amor ao debate, né? A gente tem uma questão mercadológica, né? E eu digo, se você tem um adquirente que vem a quebrar, o maior prejudicado em não ter uma liquidação é a bandeira, porque você tira a credibilidade daquele meio de pagamento, o que pode gerar uma menor aceitação no mercado, e aí aquele arranjo ele para de funcionar. Então, a bandeira ela é a primeira a ter interesse para que todas as liquidações ocorram perfeitamente no âmbito do seu arranjo, tá? Esse é um ponto mercadológico, um ponto operacional, um ponto de posicionamento no mercado. Um outro ponto em situação extrema, que nós não temos precedentes, é a questão jurídica. Se a gente dá uma olhada na resolução 150, ela fala que cabe ao instituidor do arranjo de pagamento o monitoramento dos riscos de crédito, os riscos de liquidez e os riscos operacionais dos participantes do seu arranjo. Então, ela fala em monitoramento, ela não fala em coobrigação pela liquidação. Aí a gente cai em diversas discussões aqui jurídicas. Houve uma culpa nesse monitoramento, ela foi negligente, era perceptível que essa adquirente estava fazendo alguma coisa e não teria condições de efetuar a liquidação ou não. Quem vai pleitear isso? É o estabelecimento comercial? Eu entendo que não existe relação de consumo. Mas você tem aí um ou outro entendimento, ainda bem que minoritário, falando que sim, ele tem proteção de relação de consumo face ele ser hipossuficiente na sua relação com a adquirência. E aí, alguns doutrinadores vão falar que você teria a responsabilidade de toda a cadeia de fornecimento. Eu,
como advogado, discordo, porque a responsabilidade é para o fornecimento de produto e não para o fornecimento de serviço. Então, assim, aí você começa a cair em doutrina jurídica, né, onde você teria que ter um tribunal se posicionando. Tá? Mas, em termos de resolução, de norma, né, você não extrai necessariamente uma obrigação do instituidor do arranjo, nem na 12865, tá? Nem na resolução 150. Você extrai uma obrigação de monitoramento, uma obrigação de acompanhamento. Tá, Edson? Acho que isso é importante a gente separar. Agora, mercadologicamente, eu não acho que uma bandeira vai deixar de liquidar uma transação se o adquirente quebrar. Ela vai exercer as garantias que ela tem para cumprir isso, tá? Na minha opinião. Entendi seu ponto. Então, nós não temos do ponto de vista legal, mas do ponto de vista mercadológico, a bandeira garante o pagamento. Vai tentar resolver. Até porque é a bandeira que determina para onde vai o dinheiro, se vai para este aquário ou aquele. Então, nas futuras liquidações, se o aquário quebrou e ela sabe, ela vai dirigir esse fluxo para outra figura. Então, entendi. Então, você está correto e acho que eu também estou. Uma coisa é a legislação que ampara esta afirmação, a outra são os contratos que amparam essa afirmação. Existem contratos com a bandeira que amparam o entendimento de que a bandeira repõe, ela não pode garantir a liquidez naquela data, mas o crédito, sim, é o papel dela. Né? É por isso que ela pede a garantia. Né? Isso. Eu acredito que, caso isso venha a acontecer, sim, a bandeira vai resolver o problema. Né? Se a gente fizer aqui um paralelo, né, colocadas as devidas proporções, os casos, que também são poucos, ainda bem, né, de uma não liquidação por um subadquirente que quebrou, tá? Em geral, a gente vai discutir aqui detalhes, né, de um caso específico ou outro, mas, em geral, a adquirente resolve. Ela não deixa estourar. Tá? Você poderia ter uma discussão, quanto a adquirente é ou não é responsável, quanto ela foi ou não foi negligente e tal, mas, em geral, ela não vai querer deixar estourar, até porque a bandeira vai olhar para ela e falar, resolve. Eu não quero problema no meu arranjo. Tá? Então, acho que aqui você tem também, dá para fazer um paralelo. Complementando a pergunta aqui, Priscila, já que falou de registradora, acho que esse é um ponto importante que eu também vejo muita dúvida. Quando a gente fala de registradora, a norma, ela determina que o que tem que ser registrado obrigatoriamente, tá, é o crédito que o estabelecimento comercial tem perante o adquirente ou subadquirente. Você não tem obrigação de registro, tá, considerando a 4734 a 3952, das outras obrigações do arranjo. Então, você não precisa fazer registro em registradora do crédito que o adquirente tem perante o emissor, você não precisa fazer registro do crédito que o subadquirente tem perante o adquirente. Tá? Se você olhar a norma, ela diz que você tem que registrar a transação do usuário final recebedor, né, que é o estabelecimento comercial. Tá? Eu posso usar a registradora para registrar o crédito que a sub tem perante o adquirente? Pode. É até comum, a gente até vê isso no mercado. Posso usar para registrar o crédito que o adquirente tem perante o emissor? Posso. A gente não vê isso no mercado. Tá? Mas posso, mas não é obrigado. Tá? O que é obrigado é o registro do crédito do usuário final recebedor. Tá? Que é o crédito que o EC tem, seja perante o sub, seja perante o adquirente. Só colaborando aí também com o que o Edson trouxe das bandeiras, inclusive bandeiras era um negócio que antigamente era um pouco omisso, né, para subs, e cada vez mais elas estão mais próximas. A gente teve um processo com a Elo, aí a Elo colocou uma due diligence num cliente nosso, né? E aí eu fui questionar lá o interlocutor, não sei se tem algum amigo da Elo aqui que possa ajudar a gente. Aí ele respondeu, olha, a gente está fazendo isso agora porque agora a Elo é corresponsável. Ele não complementou se era corresponsável, tá, pela liquidação, seja lá o que for. Mas eu entendi exatamente como um processo mercadológico, vamos chamar assim, né? Não exatamente como o Jean colocou, não é uma lei, nada, tal, mas um processo que a Elo falou, opa, o negócio está apertando, e de novo, régua subindo, eu quero me posicionar aqui.
Eu acho que a sua leitura foi bem feita, tá, Daniel? E, obviamente, aqui sem cravar e sem dar nomes, porque a gente não tem evidências exatas. O que aconteceu foi ali uma certa pressão para que houvesse um controle maior sobre alguns subadquirentes, né? Existia um temor no início da pandemia de que muitos subadquirentes quebrariam. Tanto é que a 12865, que é o marco regulatório de meios de pagamento, foi alterada e foi incluído o artigo 12A, né, para segregar o patrimônio de todo o fluxo de uma transação que não era segregado. Ele só era segregado no âmbito de conta de pagamento, né, pelo caput ali do artigo 12. Né? Então, houve uma mudança ali, logo no início da pandemia. Já tinha um projeto para se fazer essa mudança, depois da quebra de um subadquirente, que chamou um pouco mais de atenção no mercado, mas o negócio estava indo devagar, veio a pandemia, a medida provisória veio, depois foi convertida em lei, e se você olhar ali hoje na 12865, você tem lá o artigo 12A, que protege todo o fluxo. Então, existia um temor, há um tempo atrás, de que pudesse haver uma quebradeira, e ali existiu, em conversas e bastidores, que isso poderia respingar nas bandeiras. Né? E aí, por as bandeiras, e a Elo, ela se preocupou bastante com isso, e começou a exigir do IDILIS em vários subadquirentes, e também subiu a régua para aceitar subadquirentes como participantes dos seus arranjos, né? Pedindo ali cumprimento de regras de PLD, né? Pedindo ali diversas informações, como a gente falou um pouco aqui no início, para ter um pouco mais de segurança de quem está entrando como participante no seu arranjo, tá, Daniel? Isso aí. Mais perguntas, Pri? Tem mais uma aqui, uma pergunta do Ramires. Ramires, boa noite, muito obrigada pela pergunta. Ele faz uma provocação. Quando as registradoras vão funcionar realmente como a norma exige? O Bacen está atuando para regularizar isso? Bola de cristal, né, Ramires? Assim, não dá para saber. Todo mundo sabe que você tem ainda problemas de comunicação, né? Quando você conversa com as registradoras, eles dizem que esses problemas têm ficado cada vez menores, e aí N situações podem ocasionar esse problema, culpa de um, culpa de outro, tal. Né? A minha percepção é de que sim, o Banco Central olha isso, está olhando isso. Não vamos ignorar que a norma foi prorrogada 3 vezes para entrar em vigor. Né? Na última prorrogação, o Banco Central multou uma das registradoras, porque não estava preparada, informação pública. Tá? Então, é evidente que o Banco Central está olhando. Né? A questão é que fazer interoperabilidade não é tão fácil. Né? Lidar com tecnologia não é tão fácil. Ainda mais quando você tem um advogado falando isso. Né? Para advogado não vai ser fácil mesmo. A gente vê também toda a dificuldade que se tem no Open Banking, né? Você definir tecnologias, definir critérios, tal, não é simples. Então, eu acho que assim, não é algo que está desapercebido do Banco Central, essa dificuldade. Tá? O Banco Central sabe, a gente sabe de empresas no mercado que formalizaram ao Banco Central prejuízos que sofreram por conta de interoperabilidade que não funcionou. E me parece, não tenho nenhuma informação privilegiada, que o Banco Central está olhando isso sim e está trabalhando para que isso melhore. Bom, de chat, por enquanto, não tem nenhuma nova. Esteja à vontade, se alguém quiser falar. Boa, Nerges, por favor, levanta a mão, por favor. Então, doutor Giancarlo, em termos de regulatórios oficiais, etc., você deixou bem claro que o arcabouço atual é bastante sólido e adequado, né, depois de todos os aprendizados que vem acontecendo. Mas como é que você vê o espaço nesse mundo de subcredenciadores, subadquirentes, etc., para a autorregulação? Ela é necessária, ela é desejável, ela é viável ou é desnecessária? Do jeito que está, é possível continuar. Não precisa, isso não vai agregar nenhum valor relevante. A autorregulação pode trazer benefícios ou ela é desnecessária nesse meio? Como é que você vê isso? Eu acho que ela pode trazer benefícios, Borges, quando ela é feita em proveito de todos. Tá? Aí é óbvio que vai muito de cada um. Né? Eu, por essência, entendo que a gente tem que ter um Estado cada vez menos regulador. Né? Ele precisa. Não estou falando que nós temos que ter um Estado sem regulação, não é isso. Mas eu acho que a regulação ela tem que estar no limite do necessário para trazer a segurança jurídica. E você precisa dar mais liberdade aos indivíduos para eles poderem livremente negociar.
Então, me agrada, acho que foi uma pergunta da colega logo no início, né, quando a gente falou de vácuo legislativo, eu não vejo insegurança na atividade de sub. Tá? Então, eu não acho necessário você ficar tendo regulação em cima daquilo que já tem segurança jurídica. Né? Entendo que é importante você dar liberdade para os indivíduos negociarem, o mercado vai se organizando, quando desvirtua, o regulador vem e ajusta. E o Banco Central me parece que faz bem isso. A autorregulação, ela nada mais é do que uma organização dos próprios players de mercado para tratar de temas que a norma não trata e que eles acham que é importante. Né? Então, eu acho que ela é bem-vinda, quando você tem uma autorregulamentação para tratar quais vão ser os critérios que vão ser utilizados para determinadas situações. Né? E aí, essas empresas se reunirem e falarem, vamos tratar dessa maneira, ela é bem-vinda, desde que isso não seja anticoncorrencial, desde que isso não seja feito para eliminar concorrência ou que isso não seja feito prejudicando uma parte do mercado. Tá bom, né? Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que a autorregulação pode funcionar, sim, desde que essas premissas aí concorrenciais estejam presentes. Obrigado. Imagina. Vamos lá, gente, estamos na reta final do nosso evento. Quem tem mais perguntas? Deixa eu ver se no chat tem algum. Passou quase 1h30 e nem percebi. Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu tenho uma denúncia para fazer. O Jean disse alguma coisa aqui hoje que vai cair na prova semana que vem. Por isso que tinha 70 alunos aqui. Foi o maior evento que vocês já fizeram. Eu acho que ele sacaneou a gente, Boanerges. Acho que ele convidou os alunos para assistir, porque ia cair na prova alguma coisa. É o tema, Edson. Aqui o pessoal sabe o valor, né, e o custo de uma consultoria legal de alto nível. Então, a chance de trabalho aqui... Perfeitamente, Boanerges. É isso mesmo. Olha, o notebook aqui já está cheio, viu? Não pode deixar passar essa, né? Realmente, várias pessoas comentaram como sendo uma aula realmente extraordinário, viu, Jean? Muito legal. Deixa eu ver se tem o pessoal saindo. Por favor, fique à vontade, Juan. Fui eu que fiz a pergunta há pouco, Giancarlo e Edson. Muito obrigado aí pelas respostas e esclarecimentos. Realmente é um prazer estar podendo aprender aqui com vocês, tá? Obrigado de verdade, e a Ultralinks por disponibilizar esse evento. Giancarlo, eu só queria pegar um gancho ali sobre o registro, né? Quando você fala que não é muito, que na verdade não existe a obrigação num cenário que uma instituição financeira ou fundo de investimento está antecipando aqueles recebíveis para a subadquirente ali, os recebíveis da adquirente para a sub, do registro desse recebível na Câmara Registradora. Está certo esse entendimento? Eu entendi errado a sua explicação. Desculpa, voltando. Certo esse entendimento. Você tem que fazer o registro na registradora da liquidação perante o usuário final. Tá? Os outros registros são facultativos. Se você olhar a norma de trava, as duas normas de trava, né, a 4734 e a 3952, ela fala do registro da transação devida ao usuário final recebedor, ao estabelecimento comercial. Porém, é muito comum, e eu acho até proveitoso, que você também faça o registro dos outros fluxos de crédito e débito que você tem no âmbito de um arranjo. Tá? Vejo bastante usual o registro de crédito de adquirência, de débito de adquirência perante subadquirentes. Tá? Vejo isso de modo muito usual. Já não vejo o registro de créditos de adquirente perante emissoras. Né? E você tem aí vários fundos de investimento que compram créditos de adquirente perante emissoras, mas você não vê esse registro. Isso aí geralmente é tratado em contra-escrow, em operações desenhadas de modo mais privado e não em registradora. Tá? Mas a norma, ela exige o registro da transação devida ao usuário final. Tá? Perfeito, muito obrigado mais uma vez. Imagina. Muito bom, gente. Mais alguém tem alguma pergunta? Giancarlo, Vamos aproveitar aí. Sobre a questão da atuação da rede de supermercados, né, do varejo, entrando para a subadquirência, há o risco de ser estabelecido algum limite para isso? Eu fico pensando,
Se amanhã, digamos, hipoteticamente, uma rede extra resolvesse comprar a Cielo, tá? Isso não poderia ser considerado domínio demais no mercado, entrar em contas demais, ou talvez não uma gota, mas seria só um balde no oceano, não faria diferença. Há o risco de, por exemplo, o CAD fazer algum tipo de restrição? O risco existe, né, Luiz? Você vai ter que fazer uma análise. O CAD pode fazer uma análise para ver se essa conduta ela é anticoncorrencial ou não, tá? Não sou especialista em direito concorrencial, mas eu acho que não é fácil achar um player que, se fizer isso, vai trazer questões anticoncorrenciais no mercado, né? Ele vai comprar uma adquirência, vai botar nos estabelecimentos dele, né, que ele já tem ali naturalmente, vai querer atingir ali o mercado que está ao seu entorno. Não vejo ninguém aqui, a priori, tá, fazendo essa ressalva, com potencial de causar uma conduta anticoncorrencial, causar ali uma situação de monopólio, de oligopólio, considerando que esse mercado tem tido um market share cada vez mais diluído, né? Ainda concentrado, mas cada vez mais diluído, se você olha ao longo dos anos. Acho que o que mais se aproxima aqui da gente, talvez, do papo que a gente está tendo, é a Magazine Luiza ter comprado a Seller, né? Não foi a Magalu, foi a Via. A Via, perdão. Via comprou a Seller, exato. Isso, a Via. Algo do gênero. Assim, pessoalmente, não vejo. De novo, né? Teria que olhar números específicos e precisaria ir de algum advogado especializado em direito concorrencial, que não sou eu, né? Mas acho pouco provável que, por conta de uma compra dessa, você teria uma questão de fechamento de mercado ou algo desse tipo. Tá? É diferente de você, claro que eu estou falando aqui de uma situação super hipotética, né, de você falar de por exemplo, uma fusão de Cielo com rede. Obviamente você está fazendo um impacto grande para o mercado, né? De GetNet com algum outro adquirente e tal, né? O que não é o caso quando você fala de um varejista. Tá? Então, acho bem remota a possibilidade de você ter problemas concorrenciais, um varejo comprando uma subadquirente ou uma adquirente. Obrigado. Tá. Bom, gente, estamos chegando ao final aí. Temos mais uns 5 minutinhos. Quem quer aproveitar essa super aula, super consultoria com o Giancarlo? Posso fazer mais uma pergunta, então? Muito rápido, hein? Mas sim, por favor, vamos lá. Giancarlo, deixa eu... Do âmbito novamente, de respeitar o registro nas registradoras, né, das URs ali. Qualquer instituição domicílio está apta para ser domicílio dos gravames registrados? Por exemplo, uma instituição domicílio que não é regulamentado pelo Banco Central, né? Então, logo, não tem conexão direta com a CIP, né? Tem um banco liquidante por trás. Ela poderia, ali no âmbito de operações do contexto dela, ir lá registrar um gravame ou um contrato na Câmara Registradora e apontar a conta dela perante a outras credenciadoras como domicílio daquele contrato, e isso deveria ser respeitado por essas credenciadoras ou subs? Só um ponto, né? Assim, a instituição domicílio não é ela que faz o gravame, tá? Pelo fato de ser instituição domicílio. Ela simplesmente é a instituição que vai receber aquela liquidação, tá? Se por alguma outra relação ela se tornou credora de um estabelecimento que tem uma transação, um crédito a receber decorrente de uma transação, tá? Ou pegou em garantia aquela operação, ela pode sim, com base nesse contrato, registrar esse ônus, né, ou essa troca de titularidade na registradora, e o adquirente, quando for fazer a liquidação, vai ter que respeitar. Tá? Esse é um ponto, eu acho que muito legal das registradoras. Não é algo limitado para a instituição financeira, né? Então, isso daí é visto com muito bons olhos até pelo mercado em geral, né? Você vê fornecedores aumentando linha de crédito para padaria, por exemplo. O cara era obrigado a comprar ali com 5 mil reais, 10 mil reais de limite, com 30 dias para pagar. E aí a padaria vai lá e fala, eu te dou minha agenda de recebíveis,
O cara sobe ali um ônus sobre 50 mil reais, estende o prazo para 90 dias para o cara pagar, né? Então, um ponto muito legal na norma das registradoras é que você não limita a instituição financeira, né? Um terceiro pode, desde que com justo título, com um documento que demonstre a legalidade do gravame, a legalidade da troca de titularidade, ir lá e efetuar o registro. Inclusive, a norma diz que se ele não fizer isso, o estabelecimento tem que avisar a adquirente ou subadquirente para que a adquirente e o sub procedam com esse apontamento na registradora, tá, Rua? Perfeito, perfeito. E nesse contexto, basicamente, ele tem que ser uma instituição domicílio para receber esses créditos também, final. A instituição domicílio é simplesmente a instituição que vai receber aquela liquidação, que eu falei. Ele não vai registrar lá o gravame pelo fato dele ser instituição domicílio. Isso não. Sim. Ele vai ter que ter uma outra relação contratual com aquele estabelecimento que justifique que ele tenha o crédito. Não, perfeito. É nesse cenário mesmo, você entendeu perfeitamente. Mas a instituição domicílio só pode receber por ser instituição domicílio. Se ela não poderia, em outro cenário, ser o domicílio desse gravame, né? Não, perfeito, ficou claro. Vou te dar um exemplo, vai. A empresa é uma instituição de pagamento, tá? É a instituição domicílio para receber os créditos de uma padaria, tá? Ok, essa instituição de pagamento tem uma conta de pagamento no nome da padaria e vai receber a liquidação daquele crédito da padaria naquela conta, tá? Isso é uma atividade da empresa. Imagine que essa mesma empresa também tem no seu objeto social a compra e venda de direitos creditórios, tá? E aí, essa mesma empresa vai e compra o crédito do açougue, que o açougue tem para receber perante a Cielo, por exemplo. Se esse crédito não tiver nenhum apontamento prioritário, essa empresa pode ir na registradora e falar, eu comprei o crédito que o açougue tem perante a Cielo, pague para mim. E aí ela vai receber, mas não pelo fato dela ser instituição domicílio, pelo fato de, naquela atividade, naquela transação, ela ter sido compradora, né, cessionária daquele direito creditório. Tá? Isso pode ser feito na mesma empresa, não tem problema. Mas é outro chapéu, não é o chapéu de instituição domicílio. Perfeito, perfeito. Não sei se ficou mais claro, Juan. Ficou sim. Muito obrigado. Imagina. Gente, olha, que aula, Jean. Aula magna. Sem dúvida, aula magna. Olha, foi o nosso Ultratalks com o maior volume de inscritos, com o maior volume de participantes, foi realmente ótimo. Assim, triste a gente finalizar, que com certeza iam surgir outras perguntas, mas muitíssimo obrigada, Jean, pelo seu tempo, por todo o conhecimento que você trocou aqui com a gente. Agradeço a todos os participantes também que estiveram com a gente, mas já muito obrigada mesmo. Espero vocês no próximo. Imagina, Priscila, foi um prazer aqui essa troca de experiência, esse bate-papo com vocês, um fórum agradável, né, aqui com vários amigos, vários colegas, e contem sempre com a gente, tá? Parabéns, que é o que a gente comentou, é bem leve, né, essa conversa e tal, fica bem divertido. Obrigado, pessoal. Se você me permite, eu até tinha feito aqui por favor, fique à vontade. Dos temas que seriam abordados. Acho que nós passamos por todos. Os únicos que nós não passamos, e eu peço, ótimo. Então, já que nós estamos falando de subadquirente, né, uma atenção especial, subadquirentes. Não sejam negligentes com DIMP e decrete. São obrigações acessórias, tributárias, e as receitas têm ficado cada vez mais atentas a isso, né? Então, deem atenção, conversem com o seu contador, para não serem surpreendidos com multas e autuações aí na sua atividade. Esse eu acho que é o único ponto que acabou aí não vindo pergunta, que eu tinha anotado aqui como um ponto importante para subadquirentes, tá, pessoal? Mas se você for pego na esquina, liga para o Giancarlo, que ele resolve. A gente tenta ajudar, né? Excelente. Ainda fechou com chave de ouro. Ainda a gente achou que teve o bis, né? Giancarlo, excelente, excelente. Tem mais algum? Maravilha. Não, acho que passamos aqui pelos principais pontos. Perfeito. Só agradecendo mesmo, acho que é importante trazer sempre à tona, né, essas coisas que estão no mercado, que são dúvidas nossas, inclusive já também dando spoiler aí do próximo, a gente vai trazer o Marcos Marins, que é diretor lá da Visa,
começar a trazer um pouco a bandeira, né, para perto da gente também, para conversar com a gente, que a gente está sentindo falta das bandeiras estarem próximas aqui conversando com a gente. Ele vai dar bandeira. Muito obrigado, Jean. Show de bola. Oi? Ele vai dar bandeira, é isso? É, vamos ver, né? Vamos ver, né? Abraço a todos. Boa noite. Grande abraço a todos. Obrigadão, gente. Obrigada, gente. Valeu. Um Grande abração. abraço. Obrigada a Obrigado todos que participaram. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.